Meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo essa live para falar sobre temas cinzentos em ética libertária. Nesse vídeo eu quero responder uma pergunta que é pouco abordada por autores libertários. Não encontrei isso em Walter Block, nem em Rothbard, nem em Hoppe. É lícito vender alguma coisa para alguém sabidamente criminoso? Essa é uma pergunta que é uma área cinzenta no libertarianismo. Eu fiquei pensando sobre isso, com tudo que eu sei sobre teoria libertária, com tudo que eu sei sobre escolástica, e cheguei a algumas conclusões. Temos que dividir as pessoas que vendem produtos para os criminosos em vários grupos. O primeiro caso é o grupo daqueles que não sabem que o fulano é criminoso. Obviamente essas pessoas são inocentes, elas realmente não têm como saber. Não há nem culpa nem dolo. Muito bem, essas estão excluídas da discussão desse vídeo. O segundo grupo é as pessoas que vendem alguma coisa para alguém que elas sabem que é um criminoso. Essas pessoas também se dividem em vários grupos. O primeiro grupo é aqueles que vendem um bem de consumo para o criminoso que não está ligado à sua atividade criminosa. O segundo é aquele que vende algum bem de capital para o criminoso que não está ligado ou que está ligado de forma muito indireta à sua atividade criminosa. E o terceiro grupo é aqueles que vendem alguma coisa que é ligada diretamente à atividade fim do criminoso, atividade fim ilícita. O primeiro caso é clássico, o Senhor das Armas, o Nicolas Cage. Ele vende armas para indivíduos sabidamente criminosos que usam essa arma para crimes, para genocídios, para extermínios, para limpeza étnica, para terrorismo na frente dele. Obviamente o Nicolas Cage no filme O Senhor das Armas é um criminoso, ele tem que ser duramente punido, eu condenaria ele à morte. Então, o sujeito vende um RPG para um terrorista, o sujeito vende uma bomba para um cara do Estado Islâmico, o sujeito vende uma metralhadora antiaérea para o PCC, ele é criminoso, ele é cúmplice do crime, ele está participando da cadeia logística desse combatente inimigo da sociedade que é o criminoso. Ora, se a base logística de um exército inimigo é considerada combatente, você pode meter bomba nela, o mesmo vale para alguém que fornece armamento para o crime. Tem que ser duramente punido. Mas não precisa ser só arma. Alguém que fornece comida para um exército criminoso, para os bandidos, é criminoso também. Comida que vai ser usada nas operações de guerra. Alguém que vende equipamentos de vigilância, equipamentos de proteção balística, igualmente criminoso. E alguém que fornece medicamentos para uma atividade criminosa. O cara vende medicamento para as Farc. O cara vende medicamento para os piratas somali. Bom, o medicamento faz parte da intendência médica de um exército inimigo. Se ele vende isso para um terrorista, para um criminoso, ele está participando da linha logística dele, da mesma forma tem que ser punido. Mas é claro que, na teoria libertária, alguém que vende medicamento para o criminoso tem uma participação menor nas consequências do crime, afinal o medicamento não é diretamente usado na atividade criminosa. Então eu diria que ele tem que ser punido em menor grau do que aquele que vendeu a bomba, a arma, o acionador, o material de vigilância. Eu diria, por exemplo, que aqueles que fornecem câmeras de vigilância para a prefeitura, que alimenta a indústria da multa, são fornecedores diretos do crime, equivale ao Senhor das Armas. O cara que instala essas câmeras de trânsito aí tem que ser muito duramente punido. Ele tem que ser punido pela cumplicidade com o crime que é cometido. Se você vende arma para um terrorista, se você dá aula de voo para um terrorista, sabendo que ele quer sequestrar um avião, você tem que ser punido por terrorismo. Se você vende armas para um assassino, para ele cometer um tiroteio numa escola, você é cúmplice de mass murder. Se você instala uma câmera na rua para a prefeitura multar os outros, você é cúmplice de assalto a uma armada. Então é esse o esquema. E se você vende um medicamento para uma organização criminosa, você é cúmplice de formação de quadrilha. Você é cúmplice de crime organizado. É em grau menor do que o crime propriamente dito que o cara vai cometer com um material usado para isso. É claro que qualquer material pode ser usado para cometer crimes. Portanto, eu diria que se alguém vende um material para um criminoso, sabendo que há o risco de ser usado em uma atividade criminosa, essa pessoa está socializando esse risco para toda a população que está à mercê desse criminoso e lucrando. O lucro é só para ele. Então ele tem que ser punido sim por periclitação da vida humana, pelo risco que ele obrigou todas as pessoas a correr. Muito bem. O segundo caso, aquele sujeito que vende um bem de capital para um criminoso. Um bem de capital que não é usado diretamente na atividade criminosa, mas em atividades acessórias que dão dinheiro para o criminoso ou que servem ao criminoso de alguma forma.
Pode ser um cara, por exemplo, que vende material de construção para um criminoso para que ele construa uma casa. Essa casa vai ser usada para reunir os bandidos e planejar crime. Ele deve ser punido? Ele é um criminoso pela teoria libertária? Eu diria que, em certo grau, ele é. Em muito menor grau do que o cara que vende armas. Mas ele tem que ser punido também. Afinal, o cara que vende um bem de capital para um criminoso está, ainda que de forma indireta, participando dessa atividade ilícita, ilegítima, que causa uma disrupção em toda a harmonia social e põe em risco a segurança de todos. Ele está assumindo esse risco. Se o criminoso incorre em algum crime, ele tem que ser punido. Mas qual é a diferença desse caso para o cara que vende armas? A diferença é que o cara que vende armas tem que ser punido imediatamente. Já o cara que fornece material de construção para o criminoso, ele tem que ser punido caso o criminoso venha a cometer um crime. É o risco que ele corre. Essa é a diferença que eu faria como um jus filósofo libertário. Agora, existem casos em que o sujeito está mais intimamente ligado à atividade criminosa. Por exemplo, vamos supor que exista um cartel de traficantes que cometem crimes reais. Sequestro, assalto, assassinato, esse tipo de coisa, extorsão. Obviamente se trata de um cartel criminoso. Mas eles têm a atividade fim deles, que é produção e venda de drogas, que não é crime. Vamos supor então que o sujeito vende material para ele produzir drogas, vende matéria-prima, vende máquinas para refinar cocaína. Isso não é crime. Mas trata-se da venda para um cartel criminoso, que comete crimes reais. E aí? Se esse sujeito vendesse matéria-prima para um traficante honesto, não teria problema nenhum. Mas se vende para um cartel sabidamente criminoso, ele está participando das atividades financeiras desse cartel. E as finanças são parte de toda a cadeia logística de um crime. Então, nesse caso, não é um bem de capital comum. Ele está ligado pelas transações em espécie a montante da entrada desses bens de espécie na cadeia produtiva do criminoso. Tem que ser punido. Da mesma forma que existe esse cara, a montante, também existe o fornecedor ajusante da entrada de bens de espécie. Quem seria esse cara? Seria o cara que fornece material para um negócio usado para lavagem de dinheiro desse negócio criminoso. Vamos supor que exista um bandido que cometa crimes reais e que tenha uma rede de pizzarias para lavar o dinheiro. Aí vem um sujeito e vende forno de pizza para ele. Ora, da mesma forma que vender material para produzir cocaína não é crime, vender material para produzir pizza também não é crime. Mas nesse caso, trata-se sabidamente de um processo de lavagem de dinheiro do crime. Receptação, sem dúvida nenhuma. O cara que vende esse material, ele é de certa forma um receptador. Ele recebe em espécie. Ele tem que ser punido da mesma forma que eu falei. Ele responde por todos os crimes cometidos por essa gangue em um grau atenuado. E aí existe o terceiro caso. O terceiro caso é o sujeito que vende um bem de consumo para o criminoso que não tem absolutamente nada a ver com a atividade criminosa. Por exemplo, o sujeito vende flores para a mulher do bandido. O sujeito vende um remédio para gripe porque o bandido está gripado, mas sabendo que ele é um bandido. Nesse caso, ele deve ou não ser punido? Aí eu diria que não. Eu diria que nesse caso, existem outras providências a serem tomadas que não uma punição. Pelo seguinte, é verdade que o bandido, ao não ser boicotado e participar da sociedade de consumo, ele está tendo um incentivo para cometer o crime. Afinal, tudo que ele faz de criminoso, todo o risco que ele toma, todo o tiroteio que ele trocou com a polícia, é para no final consumir os produtos que todo mundo quer consumir. Bens de consumo, luxo. Se alguém realmente vende isso para ele, está incentivando o crime. Mas eu não diria que as pessoas devam ser obrigadas a desincentivar o crime. Do contrário, nós teríamos um Estado totalitário. Do contrário, nós teríamos que cercear a liberdade de expressão e proibir a apologia ao crime. Então eu não acho que, per se, exista um crime intrínseco ao ato de vender um bem de consumo a um criminoso conhecido, desde que esse bem não tenha uma ligação direta ou indireta com a cadeia produtiva da atividade criminosa. Ok. Por outro lado, logicamente é imoral. A única diferença entre isso e uma receptação, como eu expliquei anteriormente, é que o receptador, ele pode ser doloso se ele encomendar o crime, ou ele pode ser culposo, sabendo que o sujeito cometeu um crime e trabalha na cadeia sendo um receptador. Isso está no direito mainstream, inclusive. Se o cara
faz um contrato com o criminoso, prometendo vender alguma coisa para ele, ou comprar alguma coisa dele, participando da cadeia produtiva, nós temos a receptação dolosa. Se o cara sabe que ele é um criminoso, dependendo da forma com a qual ele trabalha com esse bandido, ele é um receptador culposo. Mas, a partir do momento que as transações vão rolando no mercado e ele vai se distanciando da cadeia produtiva do criminoso, o dolo vai passando para a culpa e da culpa vai se atenuando até se arrefecer totalmente. É o que eu faria. Agora, existe uma situação que nós temos que considerar: a imoralidade desse ato. João Paulo II escreveu a encíclica Centésimos Anos. É importante que os libertários tenham em mente a moral católica, afinal é para isso que nós estamos nos dedicando a buscar a verdade jurídica. E ele diz o seguinte: a virtude está na pessoa conquistar o aperfeiçoamento do ser e não do ter. Alguém que está vendendo coisas para um criminoso está muito mais preocupado com o ter do que em ser. Afinal, ela está se degradando em fazer negócios com terrorista, com bandido, com um crime organizado, certo? Da mesma forma, São Tomás de Aquino, lá na Suma Teológica, nos diz que a compra e venda e os lucros que dessa atividade comercial decorrem devem ser honestos, ou seja, devem buscar um fim moral. Ou pelo menos não ser imorais. Na pior das hipóteses, um ato amoral. Do contrário, nós temos o cultivo do vício. E as instituições devem coibir o vício. Então, o mínimo que tem que acontecer numa sociedade sem Estado, numa sociedade libertária, é que as instituições coibam essa atividade de comerciantes fazerem negócios com criminosos. Mesmo que por contrato, mesmo que haja realmente uma autoridade legítima, contratual, voluntária, mas que proíba no âmbito da sua jurisdição qualquer um de fazer negócios com bandidos conhecidos. Então, se houver uma autoridade local, uma elite local, um anarco-imperador de um ducado privado, uma cidade empresarial gerida por uma empresa especializada em gerir cidades, tem que ter um contrato. Está proibido fazer negócio com bandido. Esses caras têm que ser extirpados da sociedade através do boicote, no mínimo, através do boicote econômico. E o ideal é que seja na bala. Dessa forma, se o cara trabalha com criminoso e recebe o dinheiro dele, ele tem a obrigação de reportar para a polícia, uma empresa policial, uma empresa de segurança, para buscar a investigação desse criminoso e a indenização da vítima. Portanto, dependendo do grau de conhecimento do fornecedor do criminoso, puniria sim. Agora fica aquela pergunta: você puniria alguém que atende um político? Vamos supor que o político vai comprar um temaki. O cara que vendeu o temaki para o político é um receptador? É um bandido? É um cúmplice do crime? Eu diria que não. Pelo seguinte: o político vive de dinheiro roubado do povo. Mas esse mesmo político só é um criminoso se ele participou do processo de extorsão do povo, se de alguma forma ele votou contra a redução de impostos, se de alguma forma ele contribuiu para a criação de um novo imposto, se de alguma forma ele ajudou a Receita Federal a ser mais eficiente. Nesse caso ele seria um bandido. Simplesmente pegar o dinheiro do Estado não é crime, porque o político, ao longo da sua vida, também foi roubado pelo Estado. E não é um problema pegar o dinheiro dele de volta. Da mesma forma, não é um problema que o dono da temaqueria pegue uma parte do dinheiro dele de volta, tendo lucro ao fazer uma venda de um temaki para um político. Tem esse ponto a ser levado em consideração. Então não existiu aqui um crime de receptação propriamente dito. Esse político, vamos supor que ele seja um criminoso. Ele é um regulador, ele passou alguma lei positiva que tolhe a liberdade econômica da população. Ele é um criminoso. Mesmo assim, o dono da temaqueria está pegando o dinheiro dele de volta. A não ser que ele venda alguma coisa que ajude o político a continuar cometendo os crimes diretamente. Sei lá, alguém que vendeu uma moto para o russomano fazer a patrulha do consumidor. Esse cara seria um criminoso. Porque o russomano tem uma atividade objetivamente criminosa de extorsão de negócios, extorsão de lojas, e alguém que contribui para ele exercer essa atividade é um criminoso também. Mas não é o caso de alguém que vende um temaki para um político. Então nós teríamos que fazer essa diferença, e eu estou explicando tudo isso, porque eu tenho algum medo de que numa sociedade libertária nós nos comportemos como revolucionários franceses. Ah, um dia você deu a mão para o político, guilhotina. Disso emergiria um Estado. Disso emergiria mesmo a barbárie. Da mesma forma que Napoleão emergiu da Revolução Francesa. Porque o processo revolucionário, ao negar as bases morais no qual todas as instituições sociais devem se apoiar, ele nos deixa desamparados moralmente,
nos deixa desamparados juridicamente, negando as bases do direito ocidental, e com isso é muito provável que no vácuo de harmonia, de coesão social que se forme durante qualquer tipo de combate, de batalha, alguém pior que o governante anterior assuma o poder. Então, esse comportamento revolucionário imanente é muito perigoso e é uma herança liberal. Os libertários deveriam voltar-se às suas raízes conservadoras e abandonar o iluminismo liberal de uma vez por todas. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Nós não podemos simplesmente sair punindo todo mundo e achar que todo mundo é criminoso, porque é muito grave o risco de, durante um Nuremberg libertário, morrer gente inocente. Por isso que eu tendo a ser muito cauteloso na punição das pessoas que participaram da cadeia produtiva das atividades criminosas, já que a própria existência da política gera áreas cinzentas. E essas áreas cinzentas são perigosíssimas. E aquela ideia jurídica, indúbio pro réu, tem que se aplicar em parte dessas áreas cinzentas para que nós não tenhamos arbitrariedades que culminariam na emergência de um novo sistema injusto, num novo sistema arbitrário, em suma, num novo Estado. Então, por isso que eu decidi fazer essa série de vídeos. Espero ter avançado um pouco esse tema muito difícil, que é se é crime ou não vender alguma coisa para um criminoso. Obrigado.